Olá, amante do terror. SCP-096, como todos vocês já devem saber, não tem nenhum pingo de consciência. É um ser que age somente por instinto. Qual instinto? Aniquilar qualquer coisa viva que olhe seu rosto o mais rápido possível, sem mais e nem menos. Ele é cruel? Bom, não necessariamente. Ele é tipo um animal. Ele ataca quando se sente ameaçado, e isso não o faz ser cruel, apenas irracional. Ainda mais pelo fato de que ele não faz o seu alvo sofrer. Ele age de forma rápida e certeira. Só que, de acordo com a teoria, ele seria um filho do Rei Escarlate, e como filho do Rei Escarlate, sua única função seria trazer a destruição para todos os seres desse mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele é só um ser, de certa forma, pacífico, até olhar em sua face. Mas o que aconteceria se por acaso SCP-096 ganhasse consciência e, por conseguinte, soubesse qual o seu verdadeiro objetivo? É o que vamos teorizar. De início, vamos dizer como ele conseguiria tal feito. Há duas formas, uma mais improvável e a outra mais palpável, vamos assim dizer. A mais improvável seria o próprio Rei Escarlate realizar tal feito. Ou melhor, ele iria fazer algum outro ser fazer este tal feito. Até porque a própria presença dele é um perigo para a realidade, então não vamos considerar que ele viria pessoalmente para cá, e sim que ele faria alguém ou alguma coisa fazer isso. Provavelmente alguém do culto Filhos do Rei Escarlate. Ele sentiu que o 096 tem potencial, e muito potencial de destruição, só que a sua única limitação era a sua falta de consciência. Então ele mandaria seus subordinados levá-lo até um local onde fariam o ritual para trazer a sua consciência à tona. Mas por que essa seria a mais improvável? Pelo simples fato de que o Rei Escarlate tem muito mais o que fazer, sem contar que ele tem centenas ou até milhares de filhos iguaizinhos ao 096, para você ter uma noção do poder do exército do rei, capaz de desafiar até a própria criação. Bom, se o rei não faria isso, então qual é a outra possibilidade? Usando o SCP-914. O SCP-914, de forma resumida, é uma máquina ultra pesada, com um mecanismo que nem o melhor técnico de robótica do mundo poderia entender, que pode refinar qualquer coisa que entre nela. Há 5 funções na máquina. Wrath, áspero, destrói ou desmantela qualquer matéria, e não venha dizer para colocar o 682, porque além de não caber, ele ainda pode se regenerar. Coarse, grosso, desmonta qualquer matéria em partes refinadas. Por exemplo, transformou um relógio de pulso em um relógio de pulso desmontado. 1 por 1, transforma em um item semelhante, mas com algumas diferenças. Por exemplo, 1 kg de aço pode virar 1 kg de parafusos de aço. Fine, bom, refina itens e os melhora com características anômalas. Como, por exemplo, transformou aço em taxas de carpete de aço, mas também pode transformá-lo em um material muito útil feito de aço. Very fine, muito bom. Faz uma alta melhoria em objetos, porém, isso pode ser muito perigoso também, pois um revólver simples foi transformado em um revólver capaz de desintegrar a matéria em seu caminho, provavelmente um revólver capaz de atirar antimatéria. E você sabe muito bem o que antimatéria pode fazer, né? Cada uma dessas funções tem a sua particularidade. Uma delas, em especial, melhorar objetos ou seres. Mas melhorar não significa que é necessariamente bom, e sim no sentido de aprimorar, ou seja, algo ruim não vai deixar de ser ruim, ele apenas vai ficar melhor no sentido de pior. E é bem importante ressaltar que tudo, ou quase tudo que eu falar aqui, será completamente teórico, 100% hipotético, então não é para levar como verdade absoluta, é apenas um cenário teórico. Dito isso, e se nós colocarmos SCP-096 nessa máquina e ajustarmos para o Very Fine? Bom, vamos descobrir. Inclusive isso pode virar um vídeo futuro,
E se colocarmos SCPs no SCP-914? Deixem aí nos comentários se vocês querem um vídeo assim mais pra frente. Voltando ao assunto principal, suponhamos que pessoas mal intencionadas e prontas para morrer tenham se infiltrado e colocado o Shy Guy na máquina e ajustado para a opção Very Fine. Quando o SCP-096 saiu, ele continuou exatamente do jeito que estava quando entrou, só que sua pele estava mais escura, tirando isso, mais nada. Soldados então entraram na sala e atiraram contra os traidores, mas já era tarde demais. Quando foram se aproximar, 096 levantou a cabeça e olhou diretamente para os guardas, mas a sua reação não foi fazer como das outras vezes. Ele olhou diretamente para os guardas e derramou uma lágrima. Uma única lágrima caíra de seu olho. E depois ele disse, sim, ele falou 6 palavras desconexas. Seguir, conquistar, mãe, tristeza, pai, orgulho. E ficou repetindo as palavras seguir e conquistar. Ou seja, nesse exato momento, ele estava consciente de seu objetivo, seguir e conquistar, caçar e matar. Então ele se levantou e em alguns segundos exterminou todos ali. Um alarme de quebra de contenção foi soado, mas meio que não adiantou de nada, porque ele aniquilava qualquer um em sua frente, independentemente se olhou seu rosto ou não. Qualquer um era o seu alvo. Foi um massacre em massa causado por apenas uma criatura. E tem mais. Antes, armas pesadas ainda faziam algum dano ao seu corpo. Só que a máquina fez um pouco mais do que simplesmente deixá-lo consciente. Ela aprimorou mais ainda os seus atributos corporais e agora ele estava quase que literalmente indestrutível. A matança continuou dentro da fundação, até que ele se cansou de ficar preso ali e resolveu sair. Só que antes ele tinha que fazer uma coisa: libertar 682. E assim o fez. Isso serviu como distração extra para que ele fugisse de lá. E por mais que os dois se odeiem, eles deixaram as diferenças de lado dessa vez. Saindo do site, ele vai em direção a lugares movimentados e, sem pensar 2 vezes, começa a chacina desenfreada. E em poucos minutos, centenas já tinham morrido e basicamente nada podia pará-lo. E juntando com o SCP-682, isso virou um caos total. SCP-096 ficou mais esperto, mais ágil, mais forte, indestrutível e imparável. O que me deu a entender foi que qualquer organismo biológico que seja colocado na máquina e colocado no modo Very Fine, sim, vai ser melhorado além das capacidades, mas é justamente isso que é perigoso, pois os efeitos colaterais podem ser devastadores dependendo do ser. Por exemplo, colocaram classe D na máquina e botaram na função Very Fine, e o que aconteceu foi que ele meio que ganhou poderes sobrenaturais, conseguindo matar 8 guardas. Só que depois de um tempo, ele simplesmente se desintegrou em cinzas azuis. Então, o que aconteceu foi que depois de mais um tempo, SCP-096 parou e desmaiou. Continuava vivo, mas inconsciente. Aproveitaram essa chance para contê-lo novamente. 10 minutos se passaram, sua pele foi voltando ao normal. Ou seja, ele ficou pálido de novo. Ele havia acordado e se sentou para olhar para a mesma parede. Aparentemente, ele havia voltado ao normal. E para a Fundação corrigir o problema de toda a população ter visto aquela criatura aniquilando todo mundo, foi um desafio em tanto. Mas ela conseguiu apagar a memória de toda a população, e foi como se nada tivesse acontecido. Basicamente, o quão perigoso o SCP-096 consciente do seu propósito seria, dependeria de quanto tempo ele tivesse para cumpri-lo. Vamos supor que o 096 normal consiga matar 30 pessoas em 2 minutos. Se manter o padrão de 30 pessoas a cada 2 minutos, então em apenas 1 hora ele já conseguiria matar quase 900 pessoas, mais especificamente 900 pessoas por hora. Claro, isso depende de vários fatores, porque as pessoas não iriam ficar paradas esperando ele fazer o serviço, além de terem vários obstáculos no seu caminho que dificultam um pouco o processo. Só que o 096 consciente não se importa com isso, não adianta correr, nem se esconder, porque ele é um anti-esconderijo.
Pois lembra do fato de que não importa em que lugar da Terra a pessoa que viu seu rosto esteja, o SCP-096 sempre vai a encontrar? Isso se dá ao fato de que não adianta nem um pouco se esconder dele, pois ele sabe onde todos estão. Além disso, suas capacidades físicas foram, na melhor das hipóteses, triplicadas. Então demoraria 3 vezes menos para ele matar 30 pessoas, ou seja, 36 segundos. Em 1 hora, ele conseguiria matar 3.000 pessoas. Então, desconsiderando as variáveis, em 1 mês as baixas chegariam na casa dos milhões. Mas é claro, não dá para afirmar com precisão o que exatamente aconteceria, já que muitas coisas podem acontecer dentro de 1 mês. Mas em quanto tempo SCP-096 poderia exterminar a humanidade sozinho? Olha, baseado nas contas que eu fiz, se manter o padrão, demoraria aproximadamente 290 anos para que toda a humanidade fosse exterminada. Mas é claro, existem muitas variáveis. Ele pode pegar atalhos para aniquilar um número massivo de pessoas, como por exemplo, jogar um caminhão de combustível em uma concentração de pessoas. Aí seriam dezenas em poucos segundos. Mas isso considerando que nada pudesse parar ele, porque a Fundação poderia ter algum SCP que pudesse reverter isso. Mas se não tiver, duvido muito que a humanidade tenha tempo de fazer o contra-ataque, já que o 096 nunca daria esse descanso. E não, 343 não poderia fazer nada, porque se considerar que 096 é um filho do demônio, então apenas aconteceria a mesma coisa que aconteceu com 682. Ele simplesmente não veria o 096. Mas, como das outras vezes, isso é apenas uma hipótese, mas não deixa de ser uma possibilidade.